Então, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento os senhores deputados, o senhor Presidente do IRU e a sua equipa. Cumprimento também a Comissão de Moradores do Bairro Social do Eixo Fundo de Fomento de Habitação de Arcozelo, que pediu para estar a assistir a esta audição. Nós não temos ainda quórum, mas dado que o primeiro ponto é uma audição, penso que estamos em condições de dar início a esta audição, dado que estão representados praticamente já todos os partidos políticos, PSD, PS, CDS e PCP, portanto vamos dar início a esta nossa audição. Eu dava, desde já, esta audição surge na sequência de um requerimento do Partido Socialista para a audição urgente do Sr. Presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, atendendo a um conjunto de reclamações de moradores. Este requerimento foi aprovado por unanimidade, penso eu, na Comissão para esta audição, pelo que eu dava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Mota, do Partido Socialista, para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do IRU, agradeço a sua disponibilidade imediata para vir à Comissão. Caros colegas, o Partido Socialista fez um conjunto de visitas, nomeadamente nos distritos de Braga, do Porto e de Lisboa, a pedido de comissões de moradores, tendo em linha de conta dois fatores que se colocavam no imediato. Um deles tem a ver com o estado em que estão os fogos, na maior parte das situações, e alguns deles também, talvez provocados pela emergência de uma situação resultante do aumento significativo das rendas. Queríamos separar as questões, queríamos essencialmente falar nesta primeira fase das questões relacionadas com as infraestruturas, porque o que visitamos deixou-nos chocados. Não que não conhecêssemos, essencialmente pelo exterior, no meu caso concreto até pelo interior, pela proximidade que tem em relação a algumas das famílias que vivem nestas circunstâncias. Talvez tenha o privilégio de visitar fogos com um bocadinho mais de salvaguarda, pelo menos aqueles circunstanciais, notando sempre em todos eles algumas fragilidades de facto muito significativas. Quando visitamos, e este caso que cá está presente, e saudava também os membros da Comissão de Moradores do Eixo Fundo de Fomento de Arcozelo em Barcelos, quando visitamos este em concreto, e talvez este seja um bocado o paradigma das situações, sabemos que Lisboa, o que visitamos em Lisboa e no Porto, há situações muito similares, em Guimarães também muito similares, mas este serve um bocado de exemplo para a situação dramática em que vivem muitas destas famílias. E dramática porquê? Foram-nos apresentados, inclusive, relatórios médicos por parte de um conjunto de pessoas que nós vimos em concreto, desde os mais idosos, que se pode questionar, a idade naturalmente traz um conjunto de debilidades físicas e de saúde, mas de jovens que eram saudáveis e que sistematicamente, devido às condições onde vivem, e isto relatado pelos médicos, sofrem agora de problemas graves, nomeadamente problemas respiratórios. Às vezes as imagens valem mais do que 1000 palavras e se calhar convém termos um bocado de ideia daquilo que falamos. Alguns dos bairros têm, este é um bairro em concreto, que começou a ser construído, alguns primeiros fogos começaram a ser habitados em 1971, 71, 72, 73. Está num estado de cerca de 30 anos, há mais de 30 anos que não tem nenhum tipo de obra. As imagens que são possíveis ver e que nos foram apresentadas pela Comissão de Moradores, os exteriores estão completamente abertos, portanto a água entra diretamente. Temos problemas, eu vou ler daqui a pouco um relatório técnico que foi feito por um especialista. É simples, não é aprofundado, mas é clarificador daquilo que está em causa. Nos topos dos edifícios estamos a falar de vigas que estão já abertas e a apodrecer. Temos vigas destas de suporte que já caíram em cima de um dos fogos, assustando o morador que lá estava, fazendo aquilo que lamentavelmente parece ser a vontade de alguns, que é abandonou, deixou de habitar naquelas condições. São imagens do exterior. Reparem nesta imagem, esta imagem é da canalização, uma canalização completamente podre, que já com infiltrações e que provoca em alguns casos, quando se abre a torneira, o que sai de lá é uma água com ferrugem, do ponto de vista da saúde pública é extremamente grave. Os interiores com fissuras abertas, as infiltrações, em muitos dos casos, em vários casos, aliás, no dia em que eu visitei, aconteceu uma situação que me chocou, para além destas imagens, que foi o partir de janelas no andar superior, no segundo andar, que é
o andar máximo daqueles fogos, porque não está calafetado, um vento um bocadinho mais forte provoca situações deste género, e estava no apartamento em causa, no quarto em causa, estava uma senhora acamada, por acaso familiar de algumas pessoas que cá estão. É preto, mesmo que as pessoas pintem, passado uns instantes, se for na altura do inverno, é preta qualquer teto de qualquer uma destas habitações, são imagens do exterior. Podemos repetir, os telhados, segundo o técnico, os telhados já não são fabricados, portanto o que vai acontecendo é que, e vemos aqui, o que temos aqui já não são telhas, o que temos aqui já é da boa vontade dos moradores, a colocação de metal, de plásticos, resolve muito pouco, porque depois chove diretamente nós conseguimos ver, nesta imagem conseguimos ver com o sol um conjunto de aberturas, portanto quando chove diretamente nos fogos. Podemos estar aqui a repetir ad eternum estas imagens, que são imagens chocantes. Nós vamos sair daqui e cada um de nós vai para as nossas casas, mas eles quando voltarem, voltam para casas que não têm mínimo de condições de habitabilidade. Mais do que as minhas palavras, as palavras de um técnico que visitou, é um especialista nomeado pelo Tribunal, nomeadamente no conjunto de matérias relacionadas com infraestruturas, que nos diz que a presença permanente de fungos provenientes da persistência da umidade que os sustenta, que passam de piso para piso, se entramos no resto do chão temos a mesma umidade que temos no último andar, localizados em locais dispersos e concentrados nos tetos e nas paredes, o que leva a concluir que isso se deve a fatores provenientes do exterior, nomeadamente a infiltrações de águas fluviais, vindas através das coberturas degradadas e das microfissuras nas paredes exteriores, deficientemente isoladas, bem como vindas de algumas caixilharias, peitoris, soleiras, pisos e varandas. A situação mais preocupante verifica-se ao nível das coberturas, estas compostas por estruturas de pilares, vigas e mados de betão armado, que sem qualquer isolamento térmico suportam diretamente telhas cerâmicas atualmente obsoletas. Por causa dessas telhas cerâmicas obsoletas, portanto já não se encontram no mercado telhas com dimensões e encaixes semelhantes, os moradores vão tentando remediar a situação com consertos de chapa e ou plásticos que se revelam obviamente ineficazes. Esses ineficazes consertos não são capazes de evitar infiltrações de águas pluviais que, para além de provocarem as referidas patologias, inundam as caixas de visita elétricas existentes no desvão da cobertura. E, como agravante, vão correndo as estruturas de betão armado das coberturas, pois constata-se que algumas armaduras de ferro constam oxidadas à vista, pondo em risco a segurança dos moradores. Portanto, começamos a ter problemas que se aprofundam numa lógica próxima do estrutural. Esta é a questão estrutural. Depois há uma outra questão que nós gostaríamos de ser refletida e que tem a ver com o facto de ter sido prometido, quando estas famílias mudaram para este local, a muitas no país, lamentavelmente a maior parte delas do ponto de vista oral, que ao fim de 25 anos lhes seria entregue estes fogos quando mudaram. Neste caso concreto, eram famílias que viviam no centro da cidade de Barcelos, como se tiveram de mudar para as periferias. A expectativa que tinham era, saindo de um local que era um local estratégico, de excelente colocação, de facto aconteceu o que aconteceu no conjunto de bairros sociais, até vizinhos deste, que foi a alienação de parte dos imóveis. As famílias que lá estavam há mais de 25 anos puderam adquiri-los. Conseguimos duas coisas muito importantes, e na nossa ótica talvez a coisa mais relevante no meio destas todas, que é que depois de resolvermos este problema estruturante e imediato e urgente, é percebermos que nós não podemos em Portugal cair num erro que caímos durante muitos anos, que é a de criação de uma espécie de guetos sociais. A alienação destes fogos, não na totalidade, sabemos que nos outros também nem a totalidade foi vendida, alguns destes já estão vazios, portanto estão disponíveis depois para o arrendamento social, permitiriam naturalmente que se quebrasse esta lógica de que há espaços onde há uma espécie de concidadãos que pelas suas fragilidades têm que lá estar. Isto não faz sentido. Não faz sentido do ponto de vista daquilo que é a lógica de desenvolvimento que nós fomos construindo neste país. Portanto, é nossa também convicção de que devem ser disponibilizadas as possibilidades de alienação destes imóveis e que estas famílias que durante anos a fio pagaram as suas rendas, estamos a falar da maior parte das que cá estão há 44 anos naqueles espaços, possam viver e possam evoluir no seguimento das suas famílias, porque sabemos que em muitos casos, falecendo a pessoa para a qual foi concedida à casa, que depois perdem direito à mesma até mudança da dimensão do agregado familiar. Para terminar, Sr. Presidente,
o tempo passa rápido. Há uma outra questão que eu queria colocar, que tem a ver com a dimensão. Portanto, estas famílias estão a pagar rendas com base nas tipologias que são apresentadas pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana e que, de facto, têm a ver com o desenho dos apartamentos. Só que o desenho dos apartamentos não corresponde à dimensão dos apartamentos. Para termos uma ideia, segundo o atual Regulamento Geral das Edificações Urbanas, um T4 teria que ter 105 metros quadrados e um T2 72 metros quadrados. Um T2 72 metros quadrados. Nem o T4 tem 72 metros quadrados. Os T4s, nomeadamente este caso, têm 70 metros quadrados. E os T2 têm 59 metros quadrados. Portanto, estamos a falar que, se visitarem, percebem perfeitamente que os T4s, na maior parte dos casos, os quartos não cabe uma cama dos tempos de hoje. Mas, de qualquer das formas, as famílias estão a pagar renda já, um dos casos que está aqui presente, passou de 30 a 40 euros para cerca de 200 euros. E não só essa circunstância de um aumento de preços de tal forma gigantesco, talvez para nos fixarmos um bocado sobre os valores, estamos a falar os valores em sede do nosso Conselho, são os normais de 200 a 250 euros. Terminei, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado. Nos cedeu o seu tempo, mas como era a primeira apresentação, houve aqui uma certa tolerância. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente do IRU, Sr. Arquiteto Vítor Reis, para fazer a primeira intervenção. Faz favor. Tem 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade por poder prestar esclarecimentos sobre a situação do Parque Habitacional do IRU, que de facto, e quero dizê-lo de forma muito clara e frontal, não é famosa. Mas há 3 anos atrás era muito pior, há 6 anos atrás pior ainda, e quando nós olhamos para aquilo que são os 118 bairros que o IRU tem, localizados em 45 municípios, portanto em todo o país, há de facto uma situação que temos que nos questionar, que é como é que foi possível termos bairros aonde, durante 20, 30, 40, neste caso concreto, e o bairro que o Sr. Deputado referiu é o bairro de Arcozelo, em Barcelos, 42 anos, nunca tiveram obras. Está neste momento a iniciar-se, por exemplo, no bairro de Paranhos, no Porto, as obras de reabilitação do bairro, que está em bem pior estado que este que referiu em Arcozelo, que não tinham obras há 35 anos. E, portanto, de repente, Sr. Deputado, nós confrontámos-nos com uma situação que foi de ter que acorrer a um conjunto vastíssimo de situações que passava por, em primeiro lugar, uma enorme deficiência do estado de conservação dos bairros em geral. Em segundo lugar, uma completa ausência de acompanhamento e fiscalização do que é que se passava nessas habitações. Em terceiro lugar, ausências de práticas de manutenção, incluindo, em alguns casos, elevadores. E, finalmente, as questões que tinham a ver com pedir os rendimentos aos agregados familiares para determinar os valores das rendas. E quero começar por dizer ao Sr. Deputado que as rendas do IRU não são calculadas de acordo com as tipologias, são calculadas de acordo com os rendimentos. E quando é atingida a renda máxima, e só nesses casos, não é a tipologia que determina essa renda, mas sim a dimensão da casa. É pouco relevante se é um T4, se é um T5 ou é um T2. O que conta é o número de metros quadrados. E, portanto, não há nenhum desvio relativamente à questão que o Sr. Deputado colocou. A fórmula de cálculo, a anterior, era uma fórmula de cálculo que tinha em conta um conjunto de coeficientes de conforto, de vetustez, portanto, cuidado do edifício, as áreas e o valor de metro quadrado. O novo regime que o Parlamento aprovou o ano passado e que entrou em vigor no passado, dia 1 de março, tem o sistema de cálculo direto ao valor patrimonial tributário que está, portanto, registado na matriz. Não há, portanto, aí qualquer desvio. Mas, portanto, estava-lhe a dizer, Sr. Deputado, o problema com que nós nos confrontamos não é só um problema de obras, é um problema muito mais vasto do modelo de gestão, que durante décadas não criou nenhum processo de sustentabilidade. Para o Sr. Deputado ter uma ideia, nós estamos neste momento com 2 tipos de património que eu acho que é importante referenciar. Em primeiro lugar, há o património onde o IRU é o exclusivo proprietário de todas as frações existentes no edifício. Portanto, o IRU pode
fazer obras em todo o edifício porque detém as partes comuns, como o prédio é todo nosso. Mas depois há um outro conjunto de património, aonde já foram vendidas frações, e aonde o IRU não pode intervir na qualidade de proprietário. Tem que ser o condomínio e a administração do condomínio a assumir a realização dessas obras. Dos mais de 11 mil fogos que o IRU tem em todo o país, 47% são fogos, portanto 5.375 são fogos em que o IRU detém a totalidade da propriedade nos edifícios. E em 5.984 estão em situações de condomínio, aonde, portanto, o IRU está na dependência da iniciativa dos condomínios para a realização de obras. Dos 5.375, Sr. Deputado, posso dizê-lo de forma clara, 1/3, 1.854 fogos, nós consideramos-los em mau estado. Há 3 anos atrás era o dobro. E o que temos vindo a fazer neste processo de recuperação é que dentro de 3 anos esperamos ter estes, mais exatamente, não é dentro de 3 anos, até ao final de 2017, portanto o corrente ano 2016 e 2017, contamos ter concluído o processo de recuperação destes fogos em mau estado. Para ser mais exato, Sr. Deputado, temos as obras no bairro de Paranhos que foram agora iniciadas, arrancarão ainda este ano as obras no bairro de São Gonçalo, em Guimarães, no bairro da Quinta da Marinha, em Espinho, e no bairro de Arcozelo, em Barcelos, que o Sr. Deputado referiu, ainda este ano. Portanto, todos os processos de empreitada estão neste momento a ser ultimados relativamente a estes bairros. Irão ocorrer obras num dos edifícios do Val da Amoreira, na Moita, em Hermesino de Valongo, no bairro Mário Oliveira, em Penafiel, no bairro Ramal do Meio, no Porto, no bairro do Amial, portanto agora já estamos a falar daquilo que arranca em 2016, no bairro do Amial, no Porto, no bairro de Miadela e de Darca, em Viana do Castelo, e no bairro Amarelo da Almada. E neste ciclo de investimentos que nós temos, ao final de 2014 estavam investidos 37 milhões de euros, eu depois poderei facultar esses números aos seus deputados, estará concluído no final deste programa de intervenção 55,8 milhões de euros, dos quais 8,3 milhões de euros se reportam exclusivamente à reabilitação interior de fogos faros. Agora, Sr. Deputado, por todo o dinheiro do mundo que tivéssemos e por todos os meios técnicos, logísticos e humanos que nos fossem fornecidos, era humanamente impossível, de um dia para o outro, recuperar a situação que foi encontrada. O trabalho que temos vindo a fazer é um trabalho que, obviamente, nos vai levar a uma situação em que bairros como o do Arcozelos, eu não tenho pejo nenhum em dizê-lo, o IRU foi dos piores senhorios que houve neste país. Não tive pejo nenhum, já o disse publicamente. Um péssimo senhorio. Porque, de facto, não zelou nem por aquilo que era o interesse público em geral, nem pelo património que lhe estava confiado, e muito menos por questões de justiça social quando se tratava de aplicar. Sr. Deputado, nestes 3 anos em que nós disputámos estes processos de atualização de rendas, nós já recuperámos e atribuímos a novas famílias 533 habitações que estavam praticamente abandonadas. Nós, em muitos casos, confrontámos, fruto da não atualização de rendas, as pessoas conservavam as casas, não as entregavam. E, portanto, retinham casas que podiam servir para outros. Vamos, neste momento, já em final de 2014, em 533 famílias que beneficiaram deste resultado e desta intervenção que estamos a fazer. Agora, Sr. Deputado, para o Sr. Deputado ter a noção de qual é a verdadeira realidade, eu vou dar ao Sr. Presidente um documento para discutir a todos os seus deputados reabilitação do bairro de Arcozelo, em Barcelos. O Sr. Deputado leu um relatório agora. Este documento que eu aqui tenho em mãos é de 2006. Em 2006, Sr. Deputado, o IGAP, o então proprietário do bairro, contratou à empresa PPSEC um estudo preliminar sobre o bairro, aonde é feita o relato que o senhor faz agora, já que estava feito. O estado das coberturas, o estado das caixarias, o estado das canalizações, e termina dizendo, estimativa orçamental 450 mil euros. Obviamente, Sr. Deputado, 12 de outubro de 2006. 12 de outubro de 2006. Sr. Deputado, as obras não se realizaram. Como é natural, Sr. Deputado, eu consigo compreender que haja dificuldades. Nós também nos confrontamos com elas hoje. No passado, outros, no meu lugar, confrontaram-se com essas dificuldades. Mas há uma coisa que lhe posso garantir, que é
Nós não podemos continuar a seguir uma orientação de gestão, onde, por um lado, se dizia não atualizamos as rendas porque não há obras, mas depois não havia obras porque não havia dinheiro. E estivemos durante anos em ciclos completamente viciosos dos quais não saímos. E no final ficávamos exatamente na situação em que estivemos e encontramos todo este património num estado absolutamente degradado. Portanto, Sr. Deputado, quando nós temos que nos confrontar com um problema desta dimensão, é, portanto, natural que não consigamos resolver isto de um dia para o outro. Mas temos neste momento uma estratégia que está a ser desenvolvida, que irá permitir criar condições não só de conservação, mas de sustentabilidade para este parque, de respeito pela sua finalidade eminentemente social. Última questão, Sr. Deputado, a questão de que as casas ao fim de 25 anos seriam dos moradores. Criou-se de facto uma ideia neste país, e nós temos-nos confrontado com esta situação em muitos bairros, em que as pessoas nos dizem, mas foi-me dito que ao fim de 25 anos a casa seria minha. Eu quero esclarecer, Sr. Deputado, que há dois regimes absolutamente distintos em termos de habitação social. Um é o arrendamento, outro é a chamada propriedade resolúvel. No arrendamento, as pessoas limitam-se a pagar a renda e não têm mais qualquer responsabilidade. Os arrendatários têm como sua obrigação pagar as rendas e, obviamente, esperar que o seu senhorio tenha a casa em condições. No regime de propriedade resolúvel, em que a casa seria propriedade dos arrendatários ao fim de 20, 25 ou até 30 anos, dependia dos casos, o arrendatário, neste caso adquirente da casa, ficava com todas as responsabilidades de obras de conservação, pagamento de eletricidade das partes comuns, pagamento de impostos. Isto é, Sr. Deputado, imagine que o senhor foi a um banco pedir um empréstimo, comprou a casa. O senhor, perante o conjunto de obrigações da lei, tem que pagar e sustentar a casa como se fosse proprietário dela. O regime de propriedade resolúvel implicaria que, para as pessoas poderem dizer que ao fim de 25 anos a casa era delas, que ao longo destes 25 anos tivessem suportado na totalidade todos os custos de manutenção e de impostos. O que não sucedeu, porque o que estava neste caso era um contrato claramente de arrendamento, em que a única obrigação era pagar renda. Mas, de facto, tenho consciência que se criou esse equívoco em muita gente. E, portanto, houve muitas pessoas que ficaram com a expectativa, isto ao fim de 25 anos, até no valor da prestação, Sr. Deputado, havia diferenças de valor de renda. Portanto, quem tinha uma casa em propriedade resolúvel pagava normalmente, por mês, cerca de 3 a 4 vezes mais do valor de uma renda normal, porque estava a fazer uma amortização. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos agora uma ronda de 6 minutos a cada grupo parlamentar, em que o Sr. Presidente responderá de imediato a cada um, depois se houver necessidade far-se-á uma segunda ronda, mas vamos para já começar com esta primeira. Dou novamente a palavra ao deputado Manuel Mota, do Partido Socialista. Muito obrigado, E agora, nesta apresentação inicial, enfim, houve aqui uma tolerância de tempos, quer o Sr. Deputado Manuel Mota, quer o Sr. Presidente. Agora pedia naturalmente que controlasse com certeza, os tempos. e peço até o favor de, se eu, a 30 segundos, se não estiver a controlar o tempo, que me avise, por favor. Há uma nota importante que eu queria referir, até porque eu vi alguns zoom já de fundo, e eu não coloco isto de imediato, como já referi até para a comunicação social, não coloco isto do ponto de vista da responsabilidade deste Governo ou desta administração do IRU. Eu acho que, e partilho da sua opinião, ao longo das várias décadas, o Estado foi muito pouco eficaz, nomeadamente na relação que teve com estes bairros sociais. Eu conheço demasiado bem, conheço os três muito bem, eu vivo em Paranhos, no Porto, portanto conheço muito bem o de Paranhos, no Porto, conheço o de São Gonçalo, no vizinho Concelho de Guimarães, sou natural de Barcelos, e conheço também os de Lisboa e do Porto, que estão em situações degradadas. Mas nós percebemos com bastante objetividade que estamos, de facto, perante situações de urgência, e fico muito satisfeito. Eu acho que a coisa mais relevante para já é a satisfação de saber. Nós já tínhamos tido uma conversa telefónica, de saber que há sensibilidade para que as obras sejam feitas de imediato. Não estavam previstas ser de imediato já este ano, estavam previstas ser para o próximo ano, mas isto é absolutamente irrelevante. O que é relevante nesta questão, mais do que qualquer questão política ou partidária, é a questão central da resolução dos problemas das pessoas que estão cá presentes. Portanto, essa questão, se haverá obras de imediato já este ano, fico muitíssimo satisfeito e valeu a pena o nosso envolvimento. A segunda questão tem a ver com
a expectativa, a mentira, estou convicto que é mentira mesmo o termo que devo utilizar, que foi criada a estas pessoas. E digo-lhe porquê. Porque eu, quando nasci, fui viver para este bairro social. Eu vivi neste bairro social durante 18 anos. O meu falecido pai foi, durante muitos anos, presidente da Comissão de Moradores deste bairro social. E o curioso é que eles, na década de 80, deixaram de ter Comissão de Moradores, porque em 1984, se a memória não me falha, tinham conseguido aquilo que era o principal objetivo deles, que era a alienação deste património. Em 1984, o então Fundo de Fomento de Habitação, o IGAP, mudou tantas vezes de nome, e peço desculpa se não acerto no nome exato, que era em 1984, decidiu alienar parte deste património. Foram vendidos também, se a memória não me falha, dois apartamentos. Há 2 apartamentos nestes 10 blocos de apartamentos que já não são propriedade do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Na altura houve uma questão, a ideia que eu tenho é que houve uma questão com o município era proprietário do terreno e o Fundo de Fomento de Habitação, IRU, IGAP, como queremos chamar, o atual IRU, era proprietário, foi o responsável pela construção. Portanto, o município decidiu, aparentemente, não permitir esta alienação e não foi alienado. Portanto, a questão que nós achamos relevante e gostávamos de novamente questionar o Sr. Presidente, já falamos sobre isso, mas eu gostava de ouvir novamente. Nós percebemos a necessidade que o país tem de ter um conjunto de fogos que sejam disponibilizados para a habitação social. Lamentavelmente, há um conjunto de concidadãos nossos que precisam, de facto, de ter um teto para habitar. E não estou nada contra que o Estado, tendo património próprio, aproveite esse património próprio para utilizar. Estou absolutamente contra, e o Partido Socialista, aliás, ao longo dos vários anos, teve sempre a preocupação de tentar fazer uma mitigação social, permitindo a alienação de parte destes imóveis e outros, naturalmente, ficaram porque estavam vazios, na disponibilidade do Estado. No caso concreto da nossa região, e no caso concreto até da zona onde vivi, onde vivem, há mais 3 bairros sociais e os 3 bairros sociais foram alienados. Portanto, em parte deles, o IRU tem fogos, já não é proprietário de nenhum deles, a não ser destes 10 blocos. Em relação aos outros, é proprietário de fogos em concreto e, portanto, são utilizados numa lógica de apoio social. Portanto, é quando dizia, e é importante que se perceba isto, de facto foram criadas expectativas a estas famílias. Na conversa que tive com algumas delas, é perceptível hoje que algumas delas cometem um erro, do ponto de vista da gestão imediata da sua vida, em permanecerem nestas habitações, porque têm ao lado habitações novas com 10, 15 anos, que têm um valor de arrendamento similar. Um T2 em Arcozelo custa 250 euros. Menos até, estão-me a dizer que até menos. Também por características próprias, é uma zona de dormitório de Barcelos, que é uma coisa um bocado estranha, como é que Barcelos tem zona de dormitórios, mas as circunstâncias de desenvolvimento da cidade fizeram com que a delimitação do perímetro urbano criasse este tipo de fragilidades. Portanto, e é uma questão que gostaria de ver clarificada, é essa disponibilidade, a disponibilidade do IRU. É evidente que os habitantes não têm condições para fazer obras neste espaço. Eu penso que o Sr. Presidente do IRU não terá dito, ou se disse eu não ouvi, mas já me tinha dito da outra vez, portanto, que o valor das obras agora seria de 600 mil euros, não é? Mais ou menos 600 mil euros. Estamos a falar de um valor muito significativo. Estamos a falar de 10 blocos que têm 58 habitações. Tem 58 habitações, mais 2 espaços. Um foi utilizado pela Comissão de Moradores e depois por um jardim de infância. E outro, penso que ainda se mantém um supermercado. Não é? O outro mantém-se como um supermercado. Portanto, era importante também, até para a imagem do país, para a credibilidade do país e para a lógica de desenvolvimento que queremos, que não alimentássemos mais esta lógica de guetização, até de um certo sectarismo social. Podemos manter este equilíbrio, um equilíbrio entre fogos que são do Estado porque são fundamentais numa lógica de apoio social e fogos que são propriedade de pessoas que ao longo de uma vida inteira, neste caso concreto de 44 anos, era importante que esta situação fosse também resolvida desta maneira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem novamente a palavra. 6 minutos para responder. Sr. Deputado, seria compensador para o IRU
em termos financeiros, desatar a vender património. Vou dizê-lo de forma clara, mas não é essa de facto a nossa perspectiva relativamente à gestão do Parque de Habitação Social. Nós entendemos que a habitação social não deve servir para ser vendida. Infelizmente, no passado, quer o Estado, quer muitos municípios, por opressão de uma dívida pública que havia, fizeram ações de venda do património aos respectivos arrendatários. Isso gerou uma situação que hoje é de muito difícil gestão. Nós temos hoje bairros em Portugal de grande dimensão, com edifícios com cerca de 100 famílias lá a viver, e aonde, tendo sido vendidas as casas aos arrendatários, ninguém se consegue entender para fazer obras. Há um caso, que é conhecido pelo edifício Bomba em Chelas, no bairro dos Loios, aonde é dos maiores condomínios que há em Lisboa, aonde não vai haver forma, a não ser que encontremos uma qualquer medida especial, porque o IRU não pode ir intervir no bairro. As partes comuns no edifício, as partes comuns já são hoje do condomínio. Portanto, nós não nos podemos substituir, não podemos ir fazer obras em casas de particulares. E situações destas há um pouco por todo o país. E são muito poucos os casos em que os condomínios funcionaram e conseguiram assegurar a manutenção e a conservação e a realização das obras periódicas. A experiência que, portanto, temos não é positiva naquilo que tem a ver com a venda dos fogos aos arrendatários. Porque mais tarde ou mais cedo, muitas vezes mais tarde, vai-se criar uma situação de bloqueio em que não conseguimos intervir para depois colocar os edifícios em condições de conservação. Há vários casos destes. Portanto, a nossa opção, Sr. Deputado, tem sido a de, nos casos em que ainda não houve qualquer alienação de património ou nos casos em que ele tenha sido residual, que é o caso do bairro de Arcozelo, não vamos vender. E deixe-me, Sr. Deputado, explicar-lhe porquê. Não é só por causa da razão de gestão, tem a ver também com a própria finalidade social. Para o Sr. Deputado ter uma ideia, dos 533 fogos que o IRU voltou a atribuir no seu parque habitacional nos últimos 3 anos, 122 famílias estavam na iminência de despejo, 197 estavam em alojamento precário, 96 já tinham o despejo consumado, 38 eram vítimas de violência doméstica, 23 eram situações gravíssimas de deficiência motora e 57 eram situações de absoluta precariedade económica. Isto foram, aliás, os motivos, os fundamentos para, inclusivamente, as atribuições e, portanto, isto ocorreu num conjunto de 25 municípios, dos quais Almada, por exemplo, foi o que teve maior expressão. Consideramos que este parque pode e deve continuar a desempenhar uma função social. Estamos a falar de Arcozelo, como estamos a falar de Contomil no Porto, como estamos a falar do bairro de Nossa Senhora da Conceição em Guimarães, como estamos a falar do bairro de Darca em Viana do Castelo, ou de outros bairros aqui em Lisboa, na Amadora, em Almada, ou até no Seixal ou na Moita. Ou até, por exemplo, um dos bairros que a situação era gravíssima, porque era um bairro também já com 30 anos, que era o bairro do Farol, em Vila Real de Santo António, cujas obras de reabilitação ficaram concluídas agora há pouco tempo. Nestes casos, Sr. Deputado, em que não houve venda, nós não vamos vender. Entendemos que se deve manter e preservar esta situação da função social e pública dos bairros. E já agora, só para lhe dar nota, Sr. Deputado, eu consigo compreender que haja aí a questão da guetização. Mas o inverso, Sr. Deputado, é a gentrificação. O oposto da guetização é a gentrificação. E uma coisa e a outra não têm que ser necessariamente, isto é, não temos que viver no 8 ou no 80. Os bairros do IRU, para o Sr. Deputado ter uma ideia, naquilo que são os tais 11 mil arrendamentos, neste momento, 9,4% dos nossos arrendatários têm rendas de 4,19 € ou inferiores, ou seja, a chamada renda mínima. 9,3% têm rendas entre 4,19 € e 10 euros. Entre 10 e 25 euros temos 20%. Ou seja, Sr. Deputado, abaixo de 25 euros temos 48% dos nossos arrendatários.
Estamos em muitos casos a falar de famílias que efetivamente não teriam uma alternativa de alojamento se não fosse este parque de habitação social e se não fosse o regime de rendas que praticamos. Entre 25 e 50 euros são 17,7%. Acima de 200 euros, Sr. Deputado, somente 5% dos nossos arrendatários têm essas rendas. Isto mostra que há uma enorme diversidade socioeconómica das famílias, obviamente mais na parte mais baixa dos valores de rendas do que na parte de cima, até porque também sabemos e sentimos que muitos arrendatários, em alguns casos, já nem sequer usam as casas. As rendas é que eram tão baixas que quando se dá o processo de atualização nos vêm entregar as casas. Tivemos casos, por exemplo, o Sr. Deputado em Aveiro, de uma casa que estava abandonada há certamente 5, 6 anos, servia de pombal, era uma vergonha, servia de pombal, vocês não querem imaginar as fotografias que eu vi, e tinha a renda em dia. E a renda, Sr. Deputado, era 3,5 euros. Portanto, este processo de termos estado durante décadas sem mexer nisto, fez com que, de facto, se criasse aqui uma série de anormalidades. Obviamente que estes processos não são fáceis. Pessoas que estiveram durante muitos anos habituadas a pagar só uma renda, agora são confrontadas com estas atualizações. Foi por isso que nós faseámos a atualização das rendas em 3 anos, para que não houvesse um impacto imediato e brusco, e para que as próprias pessoas, caso queiram fazer escolhas, possam optar por até mudar de casa. Ou até optar por sair e ir para outros lados, como aconteceu em muitos casos, como livremente as pessoas fazem esta escolha. Não se trata aqui, portanto, de estar a dizer às pessoas, porque têm um rendimento alto, têm que sair. Não, nunca o fizemos. As pessoas têm, obviamente, aqui uma questão de escolha. Mas, conforme digo, Sr. Deputado, a questão aqui é uma questão de modelo de gestão. É uma questão de podermos assumir, no seu conjunto, o tratamento não só da questão das obras, mas da questão da sustentabilidade na gestão do parque habitacional no seu conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Presidente do IRU, arquiteto Vítor Reis, e permite-me ao Sr. Presidente que eu faça um ligeiro à parte, antes de lhe dirigir um conjunto de questões, e de considerações e de pedidos de comentários. E eu gostaria de começar por referir que, sem embargo, a dialética política e o combate político, há um princípio instituído nesta Casa que se chama de lealdade parlamentar. A lealdade parlamentar. Significa isto que os partidos, sem prejuízo das suas táticas e estratégias eleitorais, que naturalmente cada um compete definir e executar, devem ter mínimos de lealdade, no sentido de não usar expedientes que possam ser tidos como embustes, que possam ser expedientes que enganem os demais. Eu hoje, sinceramente, digo isto até com alguma tristeza, de me aperceber, enfim, mas não me incomodando ao ponto de, enfim, de depois não levar por diante a intervenção que gostaria de fazer. Na verdade, o requerimento que o Partido Socialista nos apresentou, e que, diga-se em abono da verdade, teve logo o assentimento imediato, sem qualquer, enfim, obstáculo da parte dos partidos da maioria, porque entendemos que esta era uma matéria importante, a análise das questões relacionadas com a situação do parque habitacional público, propriedade do IRU. Bom, constatamos que, afinal, não era exatamente esse o objetivo central. O objetivo central deste requerimento, e o agora percebe-se melhor do que nunca, era, de facto, trazer à discussão, centrada a discussão, melhor dizendo, nenhum dos bairros de Barcelos, concretamente no bairro de Arcozelo. Bom, se tivessem dito, teríamos dado o nosso mesmo assentimento como o fizemos para a totalidade. A verdade é que 95% da intervenção do Sr. Deputado Manuel Mota foi exatamente sobre o bairro de Arcozelo. E já agora também deixe-me dizer, Sr. Deputado, que é um assunto que merece a sua preocupação, com certeza, merece também a nossa preocupação, independentemente dos deputados forem eleitos porque o círculo eleitoral o hajam sido. Mas, Sr. Deputado, há uma coisa que nós também não somos, que é inocentes. Nós não somos inocentes. Nós percebemos a proximidade do ato eleitoral. Também percebemos a proximidade do ato eleitoral. Sr. Deputado, e, de facto, o que o Sr. Deputado pretendeu, ou está a pretender fazer,
é a propósito de um caso muito concreto, preocupante sem dúvida, e que deve merecer, como referi, a nossa atenção. O senhor quer transformar isto num caso político. Eu peço-lhe desculpa. Só isso justifica. Repare bem, o senhor deputado é eleito, já vai na 3ª legislatura neste Parlamento, ainda com interrupções. O senhor deputado esteve na 10ª legislatura, na 11ª, está na 12ª. Ó, senhor deputado, a reabilitação do bairro de Arcozelo é uma necessidade de há uma década. O senhor deputado nunca fez uma pergunta, o senhor deputado nunca fez um requerimento dirigido à tutela sobre a situação deste bairro em concreto, nem sobre nenhum bairro. Repare bem que lhe vou dizer, nem sobre nenhum bairro do seu distrito. O senhor deputado, nem o Partido Socialista, nunca promoveu uma audição em que convidasse, e bem, naturalmente, e também aproveito também para saudar, os moradores. E, portanto, eu peço desculpa, mas com a proximidade eleitoral do ato e com o facto de apresentarem um requerimento que está encoberto com aquilo que é o verdadeiro fim, nós só podemos interpretar isto não só como uma deslealdade parlamentar, registamos com desagrado, mas também não somos inocentes ao facto de perceber perfeitamente que a intenção é retirar dividendos políticos. Caso assim não fosse, deputado, teria que explicar ou explicará aqui porque é que durante 10 anos nunca foi capaz de fazer uma pergunta ou requerimento sobre a situação deste bairro. Há de explicar aqui este Parlamento. Há de explicar. Terá certamente essa oportunidade, mas por escrito não o fez, lhe garanto, nem por requerimento. Eu tive o cuidado de ver a sua atividade parlamentar. Mas voltemos agora à questão que nos traz cá. A questão é esta. Como já aqui foi dito, o Estado não foi bom senhorio. A boa gestão de um parque habitacional carece de uma gestão que proceda à cobrança de rendas, proceda à atualização de rendas, proceda ao ajustamento e à correção de injustiças quando não se faz a atualização de rendas. E isto é importante porque as rendas são, enfim, uma contraparte naturalmente do uso de um bem público, mas também são necessárias para depois poder alocar essa parte das receitas para as obras de manutenção e conservação e de reabilitação. A pergunta que aqui fica é o seguinte, não dirigida naturalmente a ninguém especial. Se nós tivéssemos o parque habitacional atualizado, Sr. Presidente, e esta é uma pergunta que deixadas ficar, isto é, se tivéssemos as rendas atualizadas de há 40 anos a esta parte, não é de há 10 nem há 5, de há 40 anos a esta parte, qual teria sido eventualmente o montante que seria disponibilizado para poder fazer as obras de manutenção, de conservação, de recuperação e de reabilitação edificada? Segundo, teria sido necessário fazermos um empréstimo como fizemos em 2007 ao bem no montante de 35 milhões de euros, mas depois o serviço da dívida nos custa qualquer coisa como 2 milhões de euros por ano. Gerir bem um bairro social é naturalmente proceder também à fiscalização do edificado. 35 milhões, eu posso. Não, eu vou. Olha, o Sr. Deputado, 2,2 milhões de euros. O Sr. Deputado não esteve cá, provavelmente, não sei se assistiu à audição do Sr. Presidente no dia 26 de junho, se a memória também não me atrai saúde, de 2013. Eu estou-me a socorrer de um gráfico que o Sr. Deputado Eurídice Pereira, na altura, teve o cuidado de pedir, agora está-se a rir, mas na altura pediu este gráfico. Mas já se esqueceu dele, não é, Sr. Deputado? Nós sabemos disso. Mas voltemos ao que nos interessa. Sr. Deputado. Sr. Deputado, voltemos. Sr. Deputados. Eu ouvi com grande tranquilidade, eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu sei que já ultrapassei muito, mas de facto é difícil. Quando os senhores fizeram 2 intervenções, como viu, na minha bancada, não ouviu qualquer comentário. Nem esboçamos sorrisos, nem fizemos gestos. Se não são capazes de aguentar uma crítica, há mais leve que a crítica, já começa essa agitação nessa bancada, eu peço desculpa, mas isto, algo não está bem. Algo não está bem. Eu acho que já nos conhecemos o suficiente para conseguirmos aguentar as críticas uns aos outros, os deputados. Eu acho que temos esta relação de proximidade suficiente para isso. Sobre a questão que eu queria deixar era o seguinte. Se tivéssemos feito a atualização, vou deixar as questões, se tivéssemos feito a atualização das rendas ao longo dos 40 anos, porque há rendas que há 40 anos não atualizadas, há despejos que não foram realizados, qual teria sido o montante que poderia ter sido alocado para as obras de reabilitação? E finalizo para dizer o seguinte, ainda bem
que estão cá os senhores arrendatários do bairro de Arcozelo, porque levam daqui uma boa notícia, e esta é uma boa notícia para eles e para todos nós, uma vez que está prevista uma intervenção em 50 fogos, como já aqui foi referido, num investimento que é significativo, de 600 mil euros, e, portanto, é um valor importante. Fica também aqui esta boa nota para registro final. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou novamente a palavra ao Sr. Presidente do IRU para responder. Uma interpelação à mesa? Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa e lamento enquanto deputado que o deputado Jorge Paulo Oliveira, por quem eu vou tendo consideração, tenha feito uma intervenção dedicada à minha pessoa, dando-se ao luxo de ver a minha atividade parlamentar, e questionando a lealdade parlamentar. Eu vou informar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira que eu tive o cuidado, inclusive, antes de que isto chegasse a requerimento nesta Comissão, de falar com dirigentes do PST para que a situação pudesse ser resolvida, porque conta, Sr. Deputado. Eu não voltarei a ser deputado na próxima legislatura, portanto, não estamos a falar de questões eleitoralistas. O que acontece é que são aquelas pessoas que ali estão. E sabe porque é que esta situação é emergente agora? Porque até agora elas tinham a expectativa de que aquilo, como todos os outros bairros, lhe fossem alienados. E pagavam rendas, de facto, de valores pouco significativos. Agora passam de 30 euros para 200 euros. Sr. Deputado, eu podia guardar essas considerações para uma segunda ronda. Enfim, já fez a interpelação, mas isso caberá numa segunda ronda, que com certeza vamos ter. Eu peço imensa desculpa. Falar-se em lealdade parlamentar, falar-se em aproveitamento político, falar-se, inclusive, fazer-se uma avaliação do meu mandato parlamentar é uma questão de interpelação à mesa. Eu acho que o Sr. Presidente deveria ter limitado a intervenção quando ultrapassa aquilo que é o âmbito desta mesma reunião. Muito obrigado. Não, Sr. Deputado, nunca me lembro nesta Comissão que nenhum Presidente da Mesa tenha cortado a palavra aos seus deputados. Acho que o teor da intervenção de cada deputado fica, enfim, compete-lhe a ele. O Sr. Deputado interpelou, fez a sua interpelação, está feita. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira quer responder. Penso que quando há uma interpelação, há o direito de resposta a essa interpelação. A questão da falta de lealdade parlamentar não era dirigida ao Sr. Deputado Manuel Mota, em particular, era dirigida ao Partido Socialista. Porque, na verdade, foi assim que interpreto. Quando há um requerimento feito, ainda agora acabamos de dizer que falou isto com dirigentes do partido, não é para aqui chamado. Sr. Deputado, quando há um requerimento que faz uma alusão, em tese e em geral, a tudo o que é das questões de bairros sociais, e depois nós somos confrontados com 90% da sua intervenção, única e exclusivamente dedicada a um caso concreto, permitir-me-á que será legítimo interpretar desta forma. Mas muito obrigado, foi. Sr. Deputado, muito obrigado. Penso que está ultrapassado este incidente. Vamos continuar com... Como? Peço desculpa, exatamente. Já ia passar. O Sr. Arquiteto Vítor Reis, Presidente do IRU, para responder a esta intervenção do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, relativamente à questão que me colocou, há de facto, hoje nós podemos ter uma noção do que é que teria sucedido se há mais tempo este processo de atualização de rendas tivesse sido realizado. Porque conseguimos ter a noção de qual é a projeção do ponto de vista da receita de rendas relativamente ao que aconteceu no passado. Durante muitos anos, o IGAP e depois o IRU, com o atual Parque de Habitação Social, tinha uma receita anual de 2,8 milhões de euros. Com o processo de atualização de rendas que estamos neste momento a realizar, a receita de rendas atingirá, em 2017, os 10 milhões de euros por ano. E estamos a falar, neste caso, de uma renda média à volta dos 70 euros. Chama a atenção, Srs. Deputados, que o IRU tem que assegurar cerca de meio milhão de euros de despesas por ano na chamada pequena conservação. Ou seja, um cano que rompe, portanto, esse tipo de reparações. Gasta cerca de mais 1,5 milhão de euros por ano com cotas de condomínio, manutenção de elevadores e eletricidade das partes comuns dos edifícios. E este é naturalmente um valor que tende a subir. E estamos a realizar cerca de 5 milhões de euros
de investimento por ano em obras. Isto é, toda a operação foi durante muitos anos absolutamente deficitária. Nunca nenhum governo, e eu chamo a atenção para isto, nunca nenhum governo realizou transferências para o IRU ou para o IGAP no passado, destinado precisamente a compensar essa diferença. Foi sempre algo que teve que ser internamente assegurado. Mais, aquele que era o programa de financiamento para a reabilitação da habitação social, o chamado PROBITA, só estava disponível para municípios. Isto é, o IRU nunca pôde apresentar nenhuma candidatura a este programa. E, portanto, as chamadas operações a fundo perdido, que o Orçamento de Estado garantiu durante muitos anos para o financiamento da reabilitação de bairros sociais, o IRU e anteriormente o IGAP não tiveram acesso a esse financiamento. Por essa razão, quando se começaram a colocar as questões de como é que poderíamos sair da situação de degradação do parque habitacional, é que em 2007 se foi pedir um empréstimo ao Banco Europeu de Investimento. Na altura um empréstimo estava englobado num outro empréstimo maior de 200 milhões de euros, mas que no que tem a ver com esta parte, porque havia uma componente para a reabilitação urbana de Lisboa e do Porto, mas aquilo que tinha a ver com a parte do bairro do Parque de Habitação Social do IRU eram 35 milhões de euros. Para os seus deputados terem uma ideia, se este déficit de 7 milhões, entre os 2,8 e os 10 milhões de que vos falei, não tivesse existido, em 10 anos isto tinha representado para o IRU e para o IGAP e para o Estado uma receita de 70 milhões de euros. Isto é, o dobro daquilo que se teve que ir pedir emprestado ao Banco Europeu de Investimento em 2007 e que agora vamos estar a pagar até o ano 2045, sendo que vai, dentro em breve, chegar um ano, porque há uma curva, o serviço da dívida deste empréstimo tem uma curva, que atingirá num certo determinado ano, penso que 2021, 3,9 milhões de euros. Portanto, não é um valor constante, portanto, teve a ver com os desembolsos. O que isto quer dizer é que a pressão sobre todo o conjunto de custos visando a sustentabilidade, se não for tida em conta, obviamente que coloca em risco a capacidade de realizar toda a gestão e toda a manutenção deste parque. Daí a preocupação em nós estarmos a agir em várias frentes, na questão das obras, na questão das ações de manutenção, nas questões da ação de fiscalização, nas questões relativas à própria gestão do parque e que tem a ver com a atualização e a cobrança de rendas. Portanto, se tivéssemos feito, há muitos anos atrás, atempadamente, a atualização das rendas, não teria sido necessário, em 2007, ter contraído um empréstimo de 35 milhões e, bem pelo contrário, existiriam disponibilidades para assegurar a manutenção deste parque. E, portanto, não só não o fizemos, como agora temos um serviço de dívida para pagar até 2045, que tem que estar, obviamente, internalizado neste conjunto de custos de gestão que vos referi. Como é evidente, Srs. Deputados, há uma premissa em todo este processo. É que nós aplicamos o regime de arrendamento apoiado. E, portanto, em momento algum, as rendas são ditadas pelo valor das casas. Neste regime de rendas, as rendas são ditadas pelos rendimentos das famílias que nelas vivem. E, portanto, temos rendas que sobem, temos rendas que descem. Neste processo de atualização de rendas, cerca de 15% dos arrendatários viram a sua renda reduzida. E, por exemplo, Sr. Deputado, em Barcelos, nas 109 habitações do IRU, em Barcelos, nos 3 bairros de Barcelos, houve 16 arrendatários a quem a renda desceu. Portanto, nós não estamos perante um sistema de cálculo em que há aqui uma espécie de inflação em que todos os anos fazemos subir os valores das rendas. Não, pelo contrário. Estamos perante um sistema de uma geometria quase variável, com a qual temos que lidar ano a ano, para precisamente poder assegurar
não só aquela que é a função eminentemente social deste parque de habitação, que se destina a famílias que obviamente não conseguem obter casa no mercado, mas também depois conseguir assegurar aquilo que é o interesse público e a conservação deste património público. Portanto, é neste contexto, Sr. Deputados, que estamos a trabalhar e penso que respondi à questão do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, cumprimentar o Sr. Presidente do IRU, o Sr. Arquiteto Vítor Reis, e cumprimentar também a sua equipa. Aproveito também a oportunidade de cumprimentar também os moradores aqui presentes. Agradecer, portanto, desde já também os esclarecimentos que já aqui foram já prestados pelo Sr. Presidente do IRU e o ponto da situação, e pela sua frontalidade, que reconheceu que a situação, tanto em alguns bairros, não é famosa. O estado de degradação, tanto em alguns bairros e alguns fogos, portanto, é muito avançado, muito significativo, e deveu-se, de facto, à ausência, tanto de práticas de manutenção, em alguns casos, há mais de 40 anos, bairros que nunca tiveram obras, como foi aqui também referido pelo Sr. Presidente, há uns há 35, outros há 40 anos, ou seja, ao longo destes 30, 40 anos, houve uma ausência de estratégia, de modelo de gestão, o que levou necessariamente a um estado de degradação, em alguns casos avançado, como o Sr. Presidente aqui referiu. O Sr. Presidente já referiu aqui também que destes 11 mil fogos que estão sobre gestão do IRU, que o IRU detém cerca de 47% detém a totalidade destes fogos, e 53, portanto, encontram-se em situação de condomínio. Uma das questões que pretendia colocar era, relativamente, portanto, a estes 47%, portanto, referiu-me há pouco, portanto, creio eu, que era um terço destes, portanto, já estavam ou já tinham as suas obras, portanto, concluídas, portanto, ou seja, portanto, estamos aqui a falar, portanto, 2 terços que ainda faltam, portanto, que até 2017, e para este ano, quais são aqueles, portanto, qual é o ponto da situação das empreitadas, portanto, que, relativamente a estes fogos, na qual o IRU tem totalidade e que pode, como também aqui foi referido, portanto, intervir no outro, portanto, encontra-se aqui ou detém aqui muitas limitações. Mas ainda sobre este modelo de gestão, portanto, que de facto que nunca existiu e que não criou qualquer sustentabilidade, como também aqui foi referido pelo Sr. Presidente, e aproveitando também que no passado, portanto, o dia 8 de maio, portanto, foi apresentada uma estratégia nacional, portanto, sobre a gestão, portanto, do parque habitacional público, e existem oportunidades, um novo modelo de financiamento, a reabilitação, portanto, e a regeneração urbana, e que, como vê, Sr. Presidente, aqui a forma que pode ser aproveitado esta regeneração e a reabilitação urbana, a dinamização, portanto, do mercado do arrendamento urbano, e a importância também, como vê, da habitação social, portanto, aqui como o combate à exclusão social. E não podemos esquecer também que este Governo e que esta maioria avançou, portanto, e o regime da renda apoiada, portanto, que se encontra em vigor, portanto, desde o final, portanto, do ano passado, que houve todo um esforço por parte desta maioria, sobretudo um esforço no sentido de mais justiça, portanto, que este novo regime acaba por resultar, ou acabou por resultar. Também foi aqui dito pelo Sr. Presidente que algumas rendas de facto, portanto, subiram, mas também tem em conta, portanto, o agregado e o peso também do agregado familiar, e o que conta de facto é o rendimento, como foi aqui referido pelo Sr. Presidente, o rendimento das famílias, mas também que algumas rendas também acabaram, portanto, por baixar. E aqui, Sr. Presidente, não podemos esquecer, e queria que ficasse registado, o aumento favorável que este novo regime de renda apoiada trouxe, o aumento favorável de 1/10, portanto, ou seja, para o primeiro filho de 0,15 e no segundo, portanto, de 0,20, mantém o acréscimo por dependente, introduz um fator de captação compensatório pela composição do agregado, ou seja, a composição do agregado vale 2 vezes, reduz a taxa de esforço, ou seja, valorizamos o número de dependentes e a composição do agregado familiar. Diminuímos a taxa de esforço das famílias, valorizamos
as vítimas de violência doméstica, tanto no acesso à habitação. Sr. Presidente, estas são notas de facto muito importantes que este regime de renda apoiada trouxe, mas, Sr. Presidente, e as questões portanto, que queria colocar era, basicamente, de que forma vê o Sr. Presidente a reabilitação e a regeneração urbana, ou seja, como uma oportunidade que temos aqui para, de facto, e ter aqui uma estratégia, tanto que a ausência de estratégia levou a um estado de degradação, de facto, como foi aqui referenciado e que todos nós, tanto de facto, acabamos por verificar em alguns bairros, desde os 45 bairros, e pela primeira vez temos aqui, de facto, uma estratégia no sentido que vá ao encontro de recuperar e que a regeneração urbana e a reabilitação urbana tem aqui, Sr. Presidente, uma oportunidade única. Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Presidente, tem novamente a palavra para responder. Sr. Deputado, relativamente à primeira questão que me colocou sobre quais são os investimentos durante o corrente ano, para lhe dar nota, portanto, que estamos perante a conclusão das obras em 2 dos bairros de Guimarães, Creixemil e Atouguia, o lançamento da obra de Paranhos, que, portanto, arrancou esta semana. Uma situação muito grave que temos em Hermesinde, que é um conjunto de fogos que estão há cerca de 7 anos completamente vandalizados. É dos investimentos mais elevados que temos, são 900 mil euros, o investimento por fogo. Depois a questão do bairro das Amendoeiras, em que ainda há obras por concluir aqui em Lisboa. Um edifício no Val da Amoreira que tem que ser integralmente reabilitado porque foi todo vandalizado, um edifício de 3 pisos. A intervenção que estamos a realizar também nos Arrifes, em Ponta Delgada, nos Açores, de um conjunto de 62 fogos que também estava completamente abandonado e vandalizado, que está neste momento em acordo com o Governo Regional dos Açores no processo de reabilitação. A conclusão das obras do bairro do Farol, em Vila Real de Santo António, só aí estamos a falar de 633 mil euros este ano. E depois o lançamento das 3 obras que já referi aqui no início, o bairro de São Gonçalo em Guimarães, onde vamos ter uma intervenção de cerca de 530 mil euros, o bairro da Quinta da Marinha em Espinho, com uma intervenção de cerca de 625 mil euros, e o bairro de Arcozelo em Barcelos, com uma intervenção de 600 mil euros. Portanto, relativamente àquela que é neste momento os trabalhos que estão a decorrer, como é natural, nós por vezes confrontamos-nos com precalços relativamente aos prazos que pomos a nós próprios para executar as obras. Nós procuramos fazê-lo o mais rapidamente possível, mas tratando-se de processos de contratação pública, envolvendo terceiros. Quando, por exemplo, chegamos à fase da montagem de estaleiro de obra, tem que haver licenças da Autoridade de Condições de Trabalho, licenças municipais de ocupação de via pública. Portanto, há depois um conjunto de prazos que nós não controlamos diretamente, mas que, em regra, dado a experiência que já temos, conseguimos, neste momento, controlar e, portanto, posso lhe dizer, por exemplo, o bairro de Paranhos, que as obras estavam a arrancar esta semana, estamos em junho, a nossa expectativa era que tivessem arrancado em março. Houve, de facto, um conjunto de situações em que se atrasou. Quanto ao estado de conservação do parque, corrijo o Sr. Deputado, neste momento, daqueles que são o parque habitacional, onde o IRU é o único proprietário em todos os edifícios, 51,9% já está em bom estado. 13,6% está em estado razoável. E 34,5% está em mau estado. E são estes 34,5% que eu referi que temos esta programação de intervenção durante o ano de 2015, o ano de 2016, o ano de 2017, precisamente neste conjunto de investimentos que irá resolver. Nestes fogos, eu chamo a atenção, Sr. Deputado, nestes fogos estão, por exemplo, incluídas algumas situações onde não se coloca a questão de reabilitação. Está neste momento a ocorrer um processo de transferência para o IRU de bairros sociais do Estado, de outros organismos do Estado. Aliás, na própria Estratégia Nacional da Habitação, essa é uma questão que foi abordada. Porquê? Porque há muitos organismos do Estado que detêm habitação social e não são propriamente vocacionados para isso. E, portanto, uma das questões que nós colocámos e temos já estado a desenvolver, sempre após consulta prévia ao respectivo município, nós perguntamos sempre primeiro ao respectivo município se quer ficar com o património, e quando o município não quer ficar com o património, o IRU então recebe-o. Posso dizer, está neste momento a decorrer o processo dos bairros da Refer no Porto. O município de Gaia aceitou, ficou com os bairros. O Porto ainda não tivemos resposta. Está a decorrer o processo de transferência do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, também para o IRU,
dos bairros sociais do Instituto. Está também prevista o bairro da Casa Pia, em Almada, porque de facto a Casa Pia vem-nos dizer que não se sente com verdadeira vocação e nós compreendemos, tal como aconteceu já em 2012 aquela que foi a primeira transferência, que foram os bairros do Governo Civil de Lisboa em Odivelas, na Pontinha. E aqui, por exemplo, Sr. Deputado, há um bairro de 52 casas, que está quase junto à Cril, em pleno leito de cheia. Está ali construído há 60 anos. Em completo leito de cheia. Quando houve as grandes cheias no passado, a água chegou aos telhados. E neste caso, por exemplo, são 52 habitações, nós estamos a realojar as famílias e a deitar as casas abaixo. Neste momento já estão feitas o realojamento de 18 famílias, é um processo que estamos a desenvolver, mas de facto são casas que estão aqui contabilizadas como estando em mau estado, relativamente às quais vamos ter no fundo um processo de realojamento para outros fogos, propriedade do Instituto, e portanto visando a demolição integral do bairro, que esperamos ter concluído durante este ano ou o próximo. Vai depender também da disponibilidade das próprias pessoas para aceitar as propostas que lhes temos feito para mudar. Portanto, estes números, Sr. Deputado, podem ser naturalmente alterados em resultado deste processo de transferência de património de outras entidades para o IRU. Portanto, nós estamos a trabalhar aqui, os números que eu vos apresentei são os números daquele que é presentemente o património que é propriedade do IRU. Julgo ter respondido a todas as questões. Sr. Presidente, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar o Sr. Presidente do IRU, os Srs. Deputados, sobre o parque habitacional a cargo do IRU. Nós já tomámos aqui boa nota daquilo que foi dito pelo Sr. Presidente do IRU. Era bom que nos pudesse ser facultado um documento, nem sei se seria o IRU, mas eventualmente seria o IRU a ponto com a Assembleia da República que pudesse fazer isso, que pudesse ser facultado não só um relatório como um documento estratégico sobre as obras a realizar, mais do que quando cá vem dizer vamos fazer isto no dia tal e vamos fazer aquilo outro, até porque o escrutínio público mereceria que a forma como o Estado se relaciona com o património que está a seu cargo, património habitacional, fosse não só mais planificada, até para que as palavras do CDS não caiam em saco roto com a ideia de que agora é que vai haver uma estratégia, coisa que nunca existiu no passado, agora é que vai haver, para que possamos ter essa capacidade até democrática de sondar qual é a estratégia que, na verdade, nós não estamos de acordo com o CDS. Ela não se pode dizer que não tenha existido. A estratégia foi a que foi. E foi uma estratégia deliberada para que o património do Estado no âmbito habitacional se degradasse e para que, enfim, as respostas privadas acabassem por cobrir todo o território ao invés da resposta pública. A desculpa de que durante muitos anos não se cobraram as rendas e, portanto, não se puderam fazer obras é perversa. É perversa. Porque, em primeiro lugar, porque as pessoas não têm culpa nenhuma que não lhes tenham cobrado rendas adequadas. Não foram elas que decidiram o regime legal. Em segundo lugar, porque prometeram um regime de renda social que nunca foi feito e acabaram por aplicar o da renda apoiada a toda a gente. Outro disparate, aliás, na prática um crime social, aqui partilhado pelo PS, PSD e CDS, porque o PS não só é autor de uma parte importante do atual regime da renda apoiada, como até hoje nunca viabilizou a sua revogação e substituição por um regime de renda social, viabilizou, é certo, alguns retoques na lei, como aliás também fez a atual maioria, apesar de a ter piorado, e portanto nessa matéria os três partilham as responsabilidades quase em pé de igualdade. Portanto, as pessoas foram para bairros sociais, habitação social, com o compromisso de que iria existir uma renda social, que estava inclusivamente na lei, nunca foi criada, nunca foi regulamentada. A renda apoiada não foi pensada para aplicar a bairros sociais e atualmente é o único instrumento legal que é injusto, que cria injustiças, provoca aumentos absolutamente disparatados e incomportáveis para muitas famílias.
porque o facto do Governo dizer que é em função dos rendimentos não nos tranquiliza, porque nós conhecemos casos concretos de aumentos muito acima da capacidade das famílias pagarem, e também sabemos que, independentemente do facto das rendas estarem a disparar, ainda assim o IRU não cumpre em muitos casos as suas responsabilidades perante o estado de conservação dos edifícios. Mesmo que aceitássemos a ideia que é perversa, de que só se fazem obras quando se cobram as rendas certas, porque as rendas certas são as que estão na lei e as pessoas sempre as pagaram. O IRU é que nunca cumpriu as suas obrigações, como aliás muitos dos senhorios deste país. O grave é que o IRU é pago por todos nós, enquanto que os outros são privados e o Estado não os fiscaliza. O IRU é do Estado. E o IRU não cumpriu as suas obrigações e não pode de maneira nenhuma descartar-se com esta conversa do PSD, dizendo que como não cobrava rendas elevadas não fizemos as obras. Mas estava na lei a dizer que tinham que as fazer. Era uma responsabilidade vossa. E é perverso vir agora dizer, agora que vamos aumentar as rendas, que estão a aumentar, é que vamos começar as obras. Vamos fazer umas obras. Não é? Aliás, a pergunta do Sr. Deputado do PSD é muito ilustrativa. Se tivéssemos aumentado as rendas antes, podíamos ter feito as obras. É uma chantagem perversa e ainda por cima contrafactual. Porque ninguém pode garantir que se tivessem aumentado as rendas tinham feito obras nenhumas. Aliás, é o que se vê hoje em muitos bairros, até nesta cidade em que estamos, em Lisboa, em que as rendas já dispararam e as obras, quanto muito, foi pintar uma fachada. E as pessoas ficam à espera meses para que o IRU lá vá tratar de um elevador, ou das luzes da escada, ou do pavimento das zonas comuns do edifício. Enfim, nós sabemos como é que o IRU é, compreendemos aquilo que o Sr. Presidente diz, que o IRU, em muitos casos, foi um péssimo exemplo como senhorio. A questão é que colocar essa responsabilidade no valor das rendas, enfim, é um exercício que não podemos de forma nenhuma aceitar. Até porque isso alimenta um ciclo vicioso que não é correto, porque a habitação social devia ser isso mesmo, devia ser social. E é verdade que em alguns casos a habitação foi atribuída não por via da habitação social, e agora refiro-me, por exemplo, aqui ao bairro de Lisboa, se não estou em erro, principalmente aos Lóios, ou principalmente às Amendoeiras, em que de facto o contrato inicial dizia que a casa ficaria para as pessoas. Enfim, depois houve uma conversão daquele contrato em contrato de habitação social, o que veio a eliminar essa possibilidade, mas de facto essa expectativa foi criada nas populações, em alguns casos de forma escrita. Enfim, esse problema julgo que está ultrapassado, há alienações em curso, mas a verdade é que essa expectativa em algum momento existiu. Nós estamos a discutir com um operacional. O Sr. Presidente do IRU não toma as decisões políticas de orçamento que têm à sua disposição, sabemos disso. Não pode decidir ter mais ou menos recursos à sua disposição. Há opções políticas por trás da sua tarefa que desempenha. No entanto, não tendo propriamente acusações políticas para fazer ao IRU, porque é de facto um instrumento do Estado para concretizar uma estratégia que é política essencialmente, deixo esta nota para que pudesse haver uma prestação de contas regular sobre o passado e o futuro, e o presente, evidentemente, e que essa ligação à Assembleia pudesse ter na outra ponta uma ligação de facto aos bairros. E Sr. Presidente do IRU, eu conheço a ligação do IRU aos bairros, pessoalmente. E portanto, atalhemos demagogias, porque quem a conhece sabe que muitas das coisas que possa aqui dizer sobre uma grande ligação e fazemos as obras e isto e aquilo outro, não tem grande correspondência com a realidade. E, portanto, talvez fosse a altura de resolver esses problemas e de começar a responder-lhes. Sobre as questões de fundo da renda apoiada, da renda apoiada, a estratégia para a habitação, eu não lhe coloco essas questões, Sr. Presidente, porque o Sr. Presidente tem que aplicar a lei, compreendemos isso. Tem que aplicar a lei, tem que cumprir as orientações e o enquadramento jurídico em que trabalha e, portanto, não é com o Sr. Presidente do IRU que faremos esse debate, é com os Ministérios da Tutela e com o Governo da República. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Deputado, eu tive o cuidado de referir que a questão aqui não era uma questão tão somente de fazer obras ou tão somente de atualizar rendas, era uma questão de gestão em termos globais. E, portanto, que passava quer para fiscalização, quer para manutenção, e em momento algum, Sr. Deputado, eu liguei a questão de aumentar rendas com a capacidade de fazer obras. Mas uma coisa, Sr. Deputado, é absolutamente incontornável. É que a algum lado é necessário ir buscar as dotações financeiras para financiar a realização de obras. E das duas uma, Sr. Deputado, ou se vai buscar ao Orçamento de Estado e, portanto, aos impostos dos contribuintes, ou, que é o que está neste momento a suceder, havendo arrendatários que podem pagar uma renda mais baixa, a renda é reduzida. Havendo arrendatários que podem pagar uma renda mais alta, a renda é aumentada, e há um processo de equilíbrio e de sustentabilidade da gestão do parque, sem que, pelo menos até agora, tenham que estar a ser os contribuintes a pagar do seu bolso casas de pessoas que até podem ter rendimentos, se calhar, em alguns casos, bem mais elevados do que a desses contribuintes que ficariam a pagar impostos, Sr. Deputado. Mas este é, obviamente, um raciocínio que eu procuro fazer de forma absolutamente factual. E, Sr. Deputado, a questão aqui, o Sr. Deputado cria aqui um equívoco entre o que é renda social e o que é renda apoiada. Não existe, Sr. Deputado, vai-me desculpar, mas desde há muitos anos que em todas as leis a figura da renda social, com um nome ou com outro, existe. No regime de arrendamento urbano ele está consagrado, e a figura da renda social, que existiu primeiro na portaria de 1976 e depois na portaria de 1983, que antes do 25 de Abril se chamavam rendas económicas, e que se chama hoje renda apoiada. Mas a figura, Sr. Deputado, a figura do ponto de vista de cálculo, é exatamente a da perspectiva de que temos uma renda determinada, não em função do valor de uma casa, mas em função da capacidade económica de uma família. Isto é o conceito de base de renda social. E, Sr. Deputado, eu vou-lhe fazer um desafio. Encontre-me um país, não é na Europa, é no mundo, que tenha um regime de rendas mais generoso do que o regime de arrendamento apoiado existente em Portugal. Eu deixo-lhe este desafio. O Sr. Deputado percorra a Irlanda, a Espanha, qualquer país da Europa, do leste da Europa, qualquer país da América do Norte ou da América do Sul ou da Ásia, e eu desafio a apresentar-nos um sistema mais, eu vou usar esta palavra, generoso do que temos em Portugal. E eu respondo-lhe à pergunta, Sr. Deputado, não encontra. Mas deixo-lhe o desafio, Sr. Deputado, porque se o senhor for ao Canadá, a renda é igual para todos e a taxa de esforço é 30% do rendimento, independentemente do rendimento que tenha. Se o senhor for à Irlanda, a renda é igual e é 15% da taxa de esforço do rendimento. Sr. Deputado, em nenhum outro país existe o sistema progressivo que temos em Portugal, em que chega a haver famílias cuja taxa de esforço é inferior a 3% naquilo que é o seu rendimento para pagar a renda. Em nenhum outro país, Sr. Deputado. Nós estudámos isto à exaustão. Mas eu desafio, Sr. Deputado, a apresentar-nos um caso que seja tão ou mais generoso do que temos em Portugal. Outra questão, Sr. Deputado, relativamente ao Bar das Amendoeiras, quando o Sr. Deputado afirmou que os contratos iniciais diziam que as casas ficavam para as pessoas. Essa questão foi a tribunal, Sr. Deputado. E o tribunal não deu razão às pessoas. Eu não discuto mais nada, porque houve inclusivamente ações do SCAPIão e de outro tipo de coisas, invocando inclusivamente os financiamentos dos Estados Unidos da América após o 25 de Abril para a construção da habitação social. E em todas as ações que estão até este momento julgadas, ainda não estão todas julgadas, mas em todas as ações que estão até este momento julgadas, o IRU nunca foi condenado, esteve sempre na condição de réu. Os autores das ações nunca vingaram naquilo que era a defesa do que pretendiam. E a última coisa, Sr. Deputado, sobre questões de haver casas sem elevadores ou sem luzes nas escadas, Sr. Deputado, eu agradeço só que me diga quais são. Porque é assim,
Se há coisa que nós temos feito, e não é uma questão de nos vangloriarmos se temos ou não temos ligações com os bairros, há uma coisa que nós temos feito que é, os nossos arrendatários sabem como nos contactar, onde nos encontrar. Eu posso lhe dizer, inclusivamente, Sr. Deputado, que eu próprio assisti, há um mês atrás, a um caso que houve em Almada, a um domingo, em que roubaram os neutros de vários prédios. Os prédios ficaram sem eletricidade. Roubaram os neutros para tirar o cobre, não é? Os prédios ficaram sem eletricidade. E nesse mesmo dia, a reparação foi feita. E eu admito que nós não somos perfeitos. E não conseguimos ir a todo lado ao mesmo tempo, quando, inclusivamente, às vezes podem ocorrer demasiados casos. Posso lhe dizer que, neste caso da Almada, até foram vários prédios no mesmo dia. Numa noite, para ser mais exato. E conseguimos responder. Portanto, a única coisa que eu lhe peço é, Sr. Deputado, situações em que os elevadores não estejam a funcionar, ou as luzes das escadas, em que o IRU, eu chamo a atenção para isto, em que o IRU seja efetivamente responsável, gostaria, obviamente, de saber quais são, porque iremos tratar de as resolver, porque se há coisa que eu faço questão, é que neste aspecto respondamos atempadamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos ter uma segunda ronda. O Partido Socialista manifestou interesse numa segunda ronda. Inscreveu o Sr. Deputado Manuel Mota e o Sr. Deputado Euridice Pereira, 2 minutos cada um, certo? Eu começo. Então, tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigada e muito bom dia. Eu estou aqui toda meio... O ar-condicionado faz destas coisas e, portanto, eu vou tentar porque tenho dificuldade mesmo. Faz favor. Muito rapidamente para deixar uma nota e fazer aqui uma ou duas perguntas. A nota que queria deixar, e a propósito da questão do regime da renda apoiada, que se chamou agora aqui novo modelo, como sabem não teve o acompanhamento do Partido Socialista, não teve o seu voto favorável, entre outras coisas, por uma razão que para nós era de particular importância, que tinha a ver com a autonomia dos municípios relativamente ao seu próprio património, ao património de que são senhorios. Sobre a questão do IRU, no conjunto de exemplos que aí foi dado, conjunto até restrito de exemplos, foi falado do Val da Amoreira. Quem conhece o Val da Amoreira, Concelho de Moita, sabe que estamos a falar, e fica aqui a primeira pergunta: qual é o património do IRU no Val da Amoreira? Quantos fogos é que o IRU tem no Val da Amoreira? Mas quem conhece o Val da Amoreira sabe que o Val da Amoreira não é um bairro, o Val da Amoreira é uma freguesia, cujo património do IRU, e daqui a pouco já teremos o número, é de dimensão alargada. Referência que aqui é feita. Vai ser feita a intervenção no edifício de 3 pisos porque foi vandalizado. Sr. Presidente, este exemplo pode passar bem para quem não conhece esta realidade. Quem a conhece não aceita que seja dado aqui um exemplo de um fogo que fez questão de dizer que foi vandalizado de 3 pisos para uma degradação, como sabe, imensa, e aproveito para lhe perguntar porque é que o IRU tem fogos emparedados no Val da Amoreira. Porquê é que tem fogos emparedados? Porquê é que há falta de habitação? Porquê é que não são recuperados e atribuídos? Porquê é que tem fogos emparedados no Val da Amoreira? E por último, gostaria que nos dissesse aqui, porque fez uma referência de que a renda média neste momento é de 70 euros. Vai ser em 2017 de 70 euros. E fez-nos aqui outra referência de que foi, creio que estes os números, de que até agora se tinha, haveria uma receita com rendas na ordem dos 2,8 milhões de euros e que a estimativa em 2017 apontará para os 10 milhões de euros. Estes números, e partindo do princípio que arrecada essa receita, porque se diz que não arrecada a receita com rendas baixas, eu gostaria de perceber estas contas, como é que daqui a 2 anos tem uma receita de 10 milhões de euros com rendas superiores, se não consegue arrecadar o menos, como é que vai arrecadar o mais?
E, portanto, qual é que é a renda mais baixa que o IRU tem e a renda mais alta que o IRU cobra? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acabou por utilizar quase o tempo todo, mas Sr. Deputado Manuel Mota não tem problema. É possível utilizar mais um minuto agora e depois não haver já uma terceira volta. Agradeço a tolerância. Bem, eu tinha 3 questões muito rápidas para colocar. A primeira, eu partilho da opinião do Sr. Presidente do IRU. Eu acho que não vai mudar nada em relação ao senhorio IRU ser um péssimo senhorio. Vai-se manter um péssimo senhorio. As visitas que nós fizemos ao conjunto dos bairros sociais, as pessoas dizem que não sabem, que a única coisa que sabem do IRU é uns telefonemas que fazem para a sede, no caso concreto, no Porto, e que são tratados como se fossem criminosos. Não é? Se não estão satisfeitos, abandonem os vossos focos. É o que lhes dizem sistematicamente, isto é absolutamente inadmissível no contexto da democracia que nós construímos. Portanto, e quando lhe falava na alienação, não falava na entrega gratuita. Em todos os outros locais o que aconteceu foi a alienação por valores próximos dos simbólicos, que não são assim tão simbólicos, comparando de facto o que é que eles valem, qual é o valor deles de facto no contexto do mercado em que se inserem. A segunda questão tem a ver com uma injustiça que também nos foi colocada por várias pessoas, nomeadamente em Guimarães, que tem a ver com, e o Partido Socialista votou contra essa matéria, o rendimento que é avaliado para a matéria de definição da renda é o bruto e não o líquido. Portanto, estamos a falar, em muitos casos, de situações absolutamente limites de pessoas com rendimentos muitíssimo baixos e que os levam, muitas das vezes, a terem, inclusive, muitas dificuldades para o pagamento destas rendas, já para não colocar a questão da qualidade dos serviços que lhes é colocado. E depois, para terminar, tem a ver com uma questão colocada pelo deputado Miguel Tiago, e que é correta, e que nós pedíamos ao Sr. Presidente do IRU para entregar a esta Comissão, e já agora, porque a Comissão de Moradores do bairro 1º de Maio, do bairro do Eixo Fundo de Fomento, se levantou às 4 da manhã para cá estar, se era possível informar quando é que se iniciam as obras neste bairro social em concreto. Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor. Tem 5 minutos para responder. Relativamente ao início das obras no bairro da Cozelo, será durante este ano. Não consigo dizer, se calhar mais para o final do ano, vai depender agora do tempo do processo de preparação da empreitada, concurso público e, portanto, depois todo o processo de adjudicação, consignação e arranque da obra. Mas será certamente durante o corrente ano. Sra. Deputada, relativamente à questão que me colocou sobre o bairro do Val da Amoreira. O bairro do Val da Amoreira é composto... atenção, provavelmente a Sra. Deputada, não sei se sabe qual é o bairro, a parte do Val da Amoreira que é do IRU. Porque o problema é que há, de facto, um conjunto muito vasto de bairros de caráter social, inclusive alguns CDHs, que estão em péssimo estado de conservação, esses não são do IRU. Posso, aliás, dizer, os técnicos do IRU classificam o bairro do Val da Amoreira em estado razoável e foi daqueles que teve obras há cerca de 15 anos atrás. O bairro do Val da Amoreira, que é do IRU. Portanto, eu não sei a que é que a Sra. Deputada se estará a referir. O que está sobre a alçada do IRU, eu chamo a sua atenção que o Val da Amoreira, sendo um conjunto habitacional muito vasto, só uma pequena parte é propriedade do IRU. Nessa pequena parte, Sra. Deputada, estamos a falar de 403 fogos que são do IRU, num total de 612 fogos, isto é, há mais 200, a diferença, Sra. Deputada, se não estou a erro, serão 208 fogos que estão vendidos. Portanto, estamos a falar de um universo de 612 habitações, dos quais 403 são do IRU, 200 restantes são vendidos. Qual é o problema aqui, Sra. Deputada? É que só há 4 edifícios onde o IRU é detentor da totalidade do edifício. Em todos os restantes, já estamos perante situações de condomínio. O que aconteceu no caso que eu lhe referi, portanto, volto a dizer, os técnicos classificaram este conjunto habitacional em estado razoável. O que aconteceu com o edifício que eu referenciei a título de explicação sobre quais são as prioridades foi o caso de um lote que foi sujeito a uma série de situações de vandalismo, o tal que a Sra. Deputada refere como emparedado, relativamente ao qual teve que ser preparado praticamente uma obra de reconstrução do edifício. Não sobrou praticamente nada, de janelas, a pavimentos, a portas, a tudo. E, portanto, a intervenção que houve.
Qual é a renda mais alta no Parque Habitacional do Iru? 318 euros, Sra. Deputada. Qual é a renda mais baixa? 50 cêntimos. Porque são aquelas do bairro do Governo Civil de Lisboa, onde ainda não foi realizado qualquer processo de atualização de rendas. Julgo ter respondido a todas as questões, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em jeito de conclusão, eu gostaria de deixar aqui algumas notas de registro. A primeira para assinalar que, enfim, ficou evidente, já o sabíamos, que o Iru não é um bom senhorio, mas é um senhorio melhor do que aquele que era há uns anos atrás. Dar conta também, naturalmente, que em todas estas aspectos negativos, todos estes aspectos negativos que foram aqui referenciados, certamente que a culpa não é dos arrendatários. Isso que fique também, naturalmente, bem claro. Mas era importante aqui assinalar, eu julgo que no final desta audição, era importante aqui assinalar o processo de recuperação que se iniciou com este Governo. Um processo de recuperação, desde logo com a aprovação de um regime de renda apoiada, que do nosso ponto de vista, com respeito naturalmente para a opinião contrária, é mais justo, é mais equitativo, permite corrigir injustiças que perduravam há muito no tempo. A questão do rendimento líquido ao rendimento bruto é uma questão interessante. Curiosamente, Sr. Deputado Manuel Mota, o Partido Socialista, quando estava no Governo, era coordenador no poder local o deputado Marcos Sá. E o deputado Marcos Sá, coordenador do PS na Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local, fez uma defesa do rendimento bruto em matéria de regime de renda apoiada. Reparo que mudou de opinião. Tem esse direito, mas terá que aceitar que o Partido Socialista mudou de opinião do dia em que passou do poder para a oposição. Nós não mudamos, é exatamente o mesmo raciocínio que tínhamos. Segunda nota para dizer neste processo de recuperação do património edificado. Como o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, este é um valor que é importante assinalar. No final deste processo estamos a falar de 55,8 milhões de euros. Uma verba insuficiente, mas uma verba significativa. E não estamos a falar apenas de números sem consequências práticas. Estamos a falar de números de investimento que chegam às pessoas, que chegam aos arrendatários. Porque este dinheiro será investido na recuperação de fogos. E estamos a falar de mais, ou aproximadamente, no total de todo este processo, 4 mil fogos. Estamos a falar de 4 mil famílias que vê corrigidos problemas das infraestruturas dos fogos onde habitam. É este processo de recuperação iniciado de uma forma, enfim, visível, que foi possível já, como aqui foi referido e não foi desmentido, recuperar 533 fogos para realojamento de famílias. Foram 533 fogos que foram destinados a novas famílias, que também é um valor importante. Ficou aqui registrado, e este facto também é muito importante, sobretudo para quem mora em Paranhos, no Porto, em Arcozelo, em Barcelos, em São Gonçalo, em Guimarães, ou na Quinta da Marinha, em Espinho, pelas boas notícias que aqui o Sr. Presidente também nos trouxe. Deixo uma última pergunta ao Sr. Presidente e também em jeito de comentário final. Dizia o Sr. Deputado Manuel Mota que o Iru não é um bom senhorio. Concordamos. Mas o Sr. Deputado disse algo mais à frente, disse, não é nem nunca será. E por isso aqui a pergunta que fica no final desta audição é esta. Estará porventura a Câmara Municipal de Barcelos disponível para receber o património de Arcozelo? E eu faço-lhe esta pergunta porque, como sabe, esta transferência de património é possível. Outros municípios o fizeram. Eu próprio o fiz, era vereador da habitação em Vila Nova de Famalicão e recebi sem qualquer contrapartida, ou a Câmara de Famalicão recebeu sem qualquer contrapartida, sem que tenha sido feito uma obra, seja gasto 1 cêntimo na colocar um prego no maior edifício condominial do país. No maior edifício condominial do país. A urbanização das Lameiras. E, portanto, também fica aqui, se de facto assim é, fica também esta a saber se há disponibilidade da parte do Iru, naturalmente, de proceder essa transferência,
E, naturalmente, o Sr. Deputado, o Partido Socialista não vai responder, não pode, naturalmente, nas circunstâncias, mas também seria interessante saber se haveria espaço para a aceitação desse património. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quer ainda comentar esta intervenção? Por favor. Sr. Deputado, obviamente que nós temos pela frente um desafio muito grande, que estamos, aliás, a enfrentá-lo e que não vai ficar resolvido de um dia para o outro. A profundidade e a gravidade dos problemas é, em alguns casos, tão grande quanto, para o Sr. Deputado ter uma ideia, naquela que era a carteira de crédito do IRU, por exemplo, que é uma outra área de atividade, mas que, digamos, afeta a generalidade do funcionamento do Instituto. No início de 2012 havia, por todo o país, 1.400 fogos fechados, prontos e acabados há mais de 3 anos, nas mãos de promotores que estavam falidos. E um dos processos que tivemos enormes dificuldades e que tivemos que acompanhar, digamos, acompanhando também este trabalho que estamos a fazer ao nível do Parque de Habitação Social, foi recuperar toda esta situação que ainda não está, nem de longe nem de perto, acabada. Nós temos um desafio também que é quase permanente, que é, e a senhora deputada referiu há bocadinho a questão das casas emparedadas, nós temos procurado que, entre o momento que uma casa nos é entregue e o momento que ela volta a ser atribuída a uma outra família, realizando sempre obras, nunca entregamos as casas sem fazer obras de reabilitação. E, em média, cada casa, em média, está neste momento em 6.900 euros a obra de reabilitação de cada casa que fica vazia. Nós temos procurado que isto ocorra no espaço máximo de 4 meses. É óbvio que quando as casas estão muito vandalizadas, os trabalhos são bem mais demorados, ou como o caso desse prédio do Val da Amoreira, em que a dada altura o problema que se colocou foi que já não adiantava estar a fazer obras pontuais em algumas das habitações porque foi necessário, porque inclusive houve canalizações arrancadas, houve uma série de coisas, portanto o vandalismo foi profundo. Portanto, nós temos aqui um conjunto de situações em que temos procurado responder e acelerar os processos o mais possível. Relativamente à questão da transferência dos bairros para os municípios, nós temos sido confrontados com muitas situações e houve no passado processos de transferência dos bairros para os municípios, mas nós temos sido confrontados com situações em que os municípios nos dizem sim, aceitamos, mas desde que o bairro esteja reabilitado. Ora, qual é o problema, Srs. Deputados? Para o bairro ser reabilitado, as únicas verbas que há disponíveis ainda são as verbas do Banco Europeu de Investimento, que impõem como condição a hipoteca dos próprios bairros. Isto é, o IRU não pode reabilitar um bairro que tem um ónus de hipoteca e que tem que ficar arrendado, condição imposta pelo BEI, e a seguir transferi-lo, não importa a que título, para outra entidade. Portanto, quando nós realizamos os trabalhos de reabilitação dos bairros, ficamos condicionados a que eles tenham que permanecer na propriedade do IRU e em arrendamento. Nem sequer são para serem vendidos. Essa é a condição do contrato assinado em 2007 com o Banco Europeu de Investimento e é esse contrato que temos que respeitar. Portanto, nos casos em que foram realizadas obras e intervenções, temos este condicionamento. Há outros casos em que isso não sucede, em que nós temos conseguido acordar com os municípios a transferência do património, naturalmente, no estado em que se encontra. Agora, aquele que é, Srs. Deputados, o desafio mais complicado que temos em mãos, passado esta fase de obras nos bairros que são do IRU, exclusivamente do IRU, é precisamente encontrarmos uma solução para os edifícios que estão em condomínio. Esse é verdadeiramente o problema. E o problema não se resolve lançando dinheiro para cima disto, porque o problema de fundo está em haver pessoas que são, famílias que são proprietárias, que não têm condições de assegurar a conservação e a manutenção do edifício. Esse é verdadeiramente o problema de fundo, que aliás está abordado, é uma das medidas que está abordada na Estratégia Nacional para a Habitação, é uma das nossas preocupações, porque de facto é um problema que se impõe a longo prazo, de encontrarmos soluções que permitam vir a recuperar esses edifícios e a assegurar a sua conservação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, CDS-EP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em jeito de conclusão e agradecer, portanto, todos os esclarecimentos e mais a frontalidade que foi aqui prestada pelo Sr. Presidente do IRU e em jeito de conclusão, de facto, esta ausência de manutenção e de obras, como já aqui foi dito, a ausência de estratégia, portanto, de modelo de gestão, levou à degradação de muitos fogos e de muitos bairros, portanto, no nosso país. Registramos o esforço que tem sido feito, portanto, por parte do IRU nos últimos 3 anos e estas 533 novas famílias, como o Sr. Presidente, portanto, aqui há pouco referiu, portanto, acabam também por resultar destas obras que têm sido feitas, portanto, pelo IRU. O Sr. Presidente referiu que o prazo médio são 4 meses, custo médio, portanto, de 6.000 euros, portanto, para recuperação, portanto, de cada foco, portanto, isto em termos de custo médio, portanto, mas registar, de facto, estes dados e destacar o esforço que tem sido feito nos últimos 3 anos, portanto, por parte do IRU, no sentido de inverter esta degradação, portanto, contínua que se assistiu nos últimos anos destes bairros. Uma última nota, como há pouco estava a referir, eu tinha referido, e peço desculpa, Sr. Presidente, quando eu referi 47% dos focos eram do IRU que tinha a totalidade, portanto, e era sobre esses, e também tinha dito que 1/3 se encontravam em mau estado, portanto, e que todos os outros, portanto, já estavam portanto, em processo de avançado ponto de situação de lançamento de empreitadas, outras, portanto, como aqui há pouco foi referido. Ainda relativamente aos municípios e à transferência do património, portanto, para os municípios, quais foram os municípios que aceitaram gerir património, portanto, do IRU nos últimos 3 anos? Portanto, gostaria de colocar esta pergunta. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Quer responder? Eu vou procurar puxar pela cabeça, Sr. Deputado. Municípios que nos últimos anos aceitaram receber património do IRU foi Cascais, Alter do Chão, Sozel. Não tenho ideia admito poder estar a falhar, estou a trabalhar de memória, mas serão estes municípios. Nestes municípios não houve qualquer intervenção de obras. Eu chamei a atenção, Sr. Deputado, de que a condição do Banco Europeu de Investimentos é a de que, a partir do momento que é feita a obra e a intervenção, há um ónus relativamente a este património. Ou seja, não só o IRU não o pode vender, como tem que o manter nesta função de arrendamento, como também não o pode transferir a título gratuito para outra entidade. Aliás, questionei, posso dizê-lo, porque levantei essa questão junto do BEI. E, portanto, a resposta foi taxativa, aliás, está escrita nos contratos. Agora, nos casos onde não houve essas intervenções, o que tem sucedido sempre é que os municípios colocam a condição de que primeiro realizem-se obras e só depois é que nós aceitamos isso. Isto não tem sucedido com todos. E, portanto, nos casos onde isso não sucede, foi o caso de Cascais, Sozel e Alter do Chão, a transferência teve lugar, como é muito provável, por exemplo, que haja mais 1 ou 2 casos que dentro em breve isso venha a ocorrer. Sempre que nós temos problemas de proximidade relativamente aos bairros e entendemos que os municípios podem fazer esse papel, aliás, temos procurado em todos os casos, posso dizer-vos, por exemplo, que o caso dos bairros da Refer na cidade, o bairro da Refer na cidade do Porto, que é um bairro construído há 30 anos, nós colocámos a questão precisamente à Câmara do Porto, é um bairro que tem uma situação muito caricata, que está há 30 anos sem nunca ter sido cobrada qualquer renda. Temos um bairro que foi dos realojamentos da Ponte São João, construído há 30 anos, nunca houve uma emissão de renda. Portanto, e é um bairro que ainda por cima são os prédios que estão exatamente no meio de outros que são do IRU, exatamente iguais aos do IRU, em que os do IRU já tiveram a intervenção de reabilitação e nestes nós colocámos a questão precisamente à Câmara do Porto, que é de saber se a Câmara está interessada em ficar com eles ou se irá o IRU ficar com eles. Mas, digamos, estes são os processos que têm havido relativamente às questões de transferência. Repito, sempre com aquela condição que nos está posta nos contratos assinados com o Banco Europeu de Investimento. Sr. Presidente, ainda nesta ronda, o Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do IRU. Olha, eu nem tenho já propriamente muitas questões a fazer.
Mas gostava só de dizer uma coisa. A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à habitação, quer o Sr. Presidente do Iru goste ou não, e é para isso mesmo que os portugueses pagam impostos, não é para que o Governo dê milhares de milhões de euros em benefícios fiscais aos grandes grupos económicos, não é para pagar 8 mil milhões de euros em agiotagem por ano, enfim, é para estas coisas que estão na Constituição, que são chatas para a direita, mas que continuam lá vertidas e que, enfim, lhes devem algum respeito. E os impostos servem mesmo para isso, para que todos tenham acesso aos direitos básicos, aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Sobre o rendimento líquido e o rendimento bruto, porque foi tema de debate, eu só gostava de dizer o seguinte: nessa matéria compreende-se a alusão que o PSD faz à postura do PS, porque é verdade, porque o PS não defendeu a consideração do rendimento líquido, porque o PCP propôs a alteração da lei para que a base do cálculo deixasse de ser o rendimento bruto e passasse a ser o rendimento líquido, e nem o PS, nem o PSD, nem o CDS aceitaram. Apesar de o PSD e o CDS terem apoiado um projeto de resolução no passado, quando o PS estava no Governo, em que estabelecia essa linha como orientação, não o fizeram depois quando eram Governo, agora quando são Governo. Sobre a questão da renda e da culpa ser dos inquilinos, Sr. Presidente do Iru, não disse que o senhor tinha dito que a culpa era dos inquilinos. A questão é só esta, é que apesar da culpa não ser deles e de não os ter acusado de ter essa culpa, são eles que vivem nas casas. Este é que é o problema. E quando os senhores dizem que se tivéssemos aumentado as rendas antes, talvez tivéssemos feito as obras, estão de certa forma, ainda que indiretamente, a responsabilizar as pessoas que lá vivem por não terem pago aquilo que os senhores acham que deviam pagar. Quando, na verdade, o problema do mercado de arrendamento em Portugal não são as pessoas que pagam pouco para ter uma casa, são as que pagam muito. Todos pagam muito em Portugal para ter uma casa, que devia ser um direito. Portanto, deviam estar muito mais preocupados em baixar as rendas da generalidade da população do que em aumentar aquelas das pessoas que vivem nos bairros sociais. Essa é que devia ser a preocupação do Governo, para que todos tivessem direito à habitação condigna, como de facto diz na Constituição da República Portuguesa. Mas não, a vossa fixação é como é que vamos pôr esta gente a pagar? Como é que vamos pôr estas pessoas a pagar mais? E podem, mas quem é que diz que podem? É o Governo que diz que podem ali acima de um determinado valor e depois sobem o valor, ou descem o valor, como nós temos visto, não é? Como nós temos visto. Diz, abaixo deste rendimento ninguém paga taxas moderadoras, mas depois vem outro Governo e diz assim, não, é mesmo só abaixo deste. E cada vez vai sendo mais baixo, até que toda a gente paga. E quem diz as taxas moderadoras diz tudo e mais alguma coisa, não é? Diz as bolsas de estudo a que já se perdeu o direito, diz as rendas a que já se perdeu o direito, enfim. Sobre o Iru ser mau senhorio, eu só gostava de dizer o seguinte: o Iru é mau senhorio não é pela sua própria natureza. O Iru é mau senhorio pelas escolhas que estes governos têm vindo a fazer, porque deliberadamente querem ser maus senhorios. Porque preferem endividar o Iru, porque preferiram converter o Iru numa espécie de uma agência imobiliária do Estado, porque se demitiram das suas responsabilidades, alijando-as para os municípios, que infelizmente em muitos casos as aceitaram, infelizmente na visão do PCP, que não é favorável à aceitação pelos municípios dessas responsabilidades, aliás, em muitos casos viu-se no que deu, mas o Iru só é mau senhorio porque os senhores querem ser maus senhorios, porque querem fazer questão de dizer que tudo o que é Estado é mau, quando na verdade tudo o que é Estado é mau porque o PSD e o CDS querem, porque são eles que governam o Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para os comentários finais, se assim o desejar. Sr. Deputado, eu não me é indiferente que o senhor tenha dito que a Constituição consagra o direito à habitação, quer eu gosto ou não. Não se trata aqui do meu gosto. E compreenderá que a piada não me leva mal, Sr. Deputado, mas tirou-me um bocadinho do sério com o que acabou de fazer. Eu não quero entrar aqui em controvérsias políticas, não me cabe a mim fazê-lo, mas fazer um comentário, quer eu gosto ou não da Constituição, já agora, porque o senhor saiba, gosto do que a Constituição diga o que diz. Gosto que a Constituição diga que há direitos. Agora, Sr. Deputado, a Constituição também tem um preâmbulo que certamente muitos gostam e outros não, que está muito longe de ser concretizada. Compreenderá o meu comentário sobre esta matéria. Mas isto é uma questão, Sr. Deputado, que eu quero que se perceba que é a minha função é cumprir a lei. É isso que eu tenho procurado. O Iru não é nem uma agência imobiliária, Sr. Deputado. O Iru não é nenhuma agência imobiliária do Estado.
Porque senão, Sr. Deputado, aquelas 533 famílias que nestes últimos 3 anos receberam casa, teriam sido outras. Porque a renda média destas 533 famílias, Sr. Deputado, é de 24 euros. Rendas já calculadas de acordo com o regime que o senhor tão demoniza, que é este regime de renda apoiada. Sr. Deputado, renda social, podemos chamar social ou apoiada, vai de encontro àquilo que é a capacidade económica da família. Portanto, o IRU, Sr. Deputado, não... Sr. Deputado, vamos ver se percebemos uma coisa. Eu não estou aqui à procura de culpados, nem de que os inquilinos são culpados, que o IRU é culpado, que há má gestão. Vamos ser claros. Vamos olhar para a frente. Acho que está claro, claríssimo quais são os problemas. E aquilo que nós estamos a fazer é resolvê-los. E aquilo que eu aqui vos mostrei, Sr. Deputado, é um horizonte em que, nos 3 anos que se seguirão, incluindo já este, nós teremos concluída aquela que é a primeira parte de um processo de recuperação do parque. Terei todo o prazer em fazer-lhe chegar por escrito, Sr. Deputado, mas também lhe faço chegar fotografias, porque o Sr. Deputado certamente vai ter a oportunidade de ver como é que estava antes e como é que está agora. Já em muitos casos em que isto se tornou realidade. Agora, Sr. Deputado, o regime de arrendamento apoiado, eu volto a bater nesta tecla, Sr. Deputado, é, neste momento, dos mais generosos que existem. E eu desafio, Sr. Deputado, a que me apresentem um regime mais favorável. As rendas sobem porque o rendimento do agregado sobe. As rendas descem porque o rendimento do agregado desce. O que nós não podemos é ter uma lei e depois ignoramos-la. Não a aplicamos. A lei existe para ser aplicada. Ou então, Sr. Deputado, criávamos as situações com que nos confrontávamos, que eram, como a lei impunha que para novos contratos tinha que se aplicar o regime, mas para os antigos não se fazia nada, acabávamos a ter no mesmo edifício, no mesmo andar, em 2 casas iguais, uma família que ganhava metade da outra a pagar o dobro da renda. Era esta a situação que tínhamos. A iniquidade, por não estarmos a aplicar a renda apoiada, Sr. Deputado, tinha chegado ao ponto de famílias com o dobro do rendimento pagavam metade da renda do vizinho. Esta era a situação que tínhamos, Sr. Deputado. Como tínhamos muitos casos, Sr. Deputado, em que pagávamos, por exemplo, 25 euros do condomínio desse andar e recebíamos de renda 3 euros. E nesse caso, Sr. Deputado, não sequer estávamos a falar de uma família carenciada. Simplesmente não se aplicava a renda, não se aplicava ao regime. Alguém esteve a pagar isto, Sr. Deputado. Agora, neste momento, o que temos que fazer é resolver estas situações conseguindo, entre obras, manutenção, fiscalização, não ter casas vazias, atualizar rendas, ser um bom senhorio. Eu tenho consciência que não vai ser fácil tornar o IRU um bom senhorio. Também não precisa de demonizar o IRU ao ponto de dizer nós queremos ser mesmo maus senhorios. Não, não queremos. Nem ser maus senhorios, nem ser agência imobiliária do Estado, porque não o somos. E a prova está naquilo que temos estado a fazer. Mas peço desculpa, Sr. Deputado. Não estamos a vender nada. Não estamos a vender, Sr. Deputado, o IRU não está a vender património. O IRU durante muito tempo vendeu. O IRU, peço desculpa, o IGAP se calhar, e em parte o IRU também, porque o fez no Bar das Amendoeiras, mas de 2012 para cá não estamos a alienar o património de habitação social. Sr. Deputado, não estamos a alienar. Sr. Deputado, eu estou a falar do património de habitação social. Terrenos, sim. Sr. Deputado, terrenos são para vender. Os terrenos, Sr. Deputado, mas conforme sabe, não há procura neste momento de terrenos, Sr. Deputado. Não há, em muito poucos casos, Sr. Deputado. Aliás, a nossa vocação neste momento nessa matéria é mais a reabilitação do parque edificado do que qualquer promoção de construção nova. Até do ponto de vista, se o senhor olhar para os números dos relatórios de contas do IRU durante os últimos 6 anos, percebe a diferença entre aquilo que era anteriormente a alienação de património e aquilo que é hoje. Sr. Deputado, Presidente, nós fizemos aqui uma opção. Já esgotou o seu tempo, eu penso que as perguntas já foram manter o parque colocadas. para fazer com que o IRU seja um bom senhorio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está encerrada esta audição. Agradeço ao Sr. Presidente do IRU, arquiteto Vítor Reis, e à sua equipa. Cumprimento mais uma vez a Comissão de Moradores aqui presente, desejando um bom regresso a casa. A reunião vai continuar. Eu pedi um intervalo só de 2 minutos para nos despedirmos aqui do Sr. Presidente e depois vamos continuar a nossa reunião.
urgência de tempo em relação à resolução